sua oferta. Vamos dar agora início ao painel Apresentação de Produtos de Escolas EDA 50. Ao longo do ano de 2024, cerca de 80 escolas participaram voluntariamente no projeto EDA 50. Vamos hoje conhecer com particular satisfação alguns desses projetos. Iniciamos as apresentações com o agrupamento de escolas de Cister, em Alcobaça, contando com as presenças de Rui Mendes, coordenador do projeto EDA 50, David Caeiro, Laura Lopes e Lara Guerra, alunos do curso profissional de organização de eventos, para a divulgação do trabalho Rostos de Liberdade. Têm 15 minutos, como sabem, a palavra é vossa. Somos já os primeiros, é o peso, depois estamos esmagados depois de ouvir o que ouvimos de tão ilustres figuras aqui presentes, e começo por saudar na pessoa do Sr. Diretor Domingos Fernandes o Conselho Nacional de Educação, a Sra. Diretora do Agrupamento de Escolas de Alvalade, Doutora Dina Paulino. Não posso deixar de saudar a minha diretora do agrupamento de escolas de Cister, a professora Manuela Lourenço, que nos deu todas as condições para que pudéssemos estar aqui hoje. Caros professores e alunos, foi com grande alegria que eu, certo dia, recebi um telefonema da doutora Adélia Lopes, que aqui está presente, a anunciar que nós fomos selecionados para estar aqui hoje. E digo que foi com genuína alegria. Disse logo a toda a gente, aos alunos, foram os primeiros a saber, porque hoje é a cereja no topo do bolo. Eles e eu não estamos nada nervosos, é a impressão vossa. Eu já lhes disse a eles que, se correr bem, ótimo, e vai correr bem, porque se correu bem até aqui, vai correr bem, não se preocupem. Se correr mal, pelo menos desempenhamos uma função importante, que é tranquilizar aqueles que vêm a seguir. Porque eles pensam, pior não fazemos, portanto, certamente vai correr bem. Então, é uma honra poder representar o nosso agrupamento de escolas de Cister com o nosso produto, a exposição Rostos da Liberdade. Vem ali o painel introdutório da nossa exposição. Desenvolvemos este trabalho na Escola Secundária Dona Inês de Castro, em Alcobaça, com os alunos do curso profissional técnico de organização de eventos, e estamos muito orgulhosos de partilhar convosco esta experiência que celebra os 50 anos da Revolução. A temática central do nosso projeto, Rostos da Liberdade, centra-se no registro das memórias e vivências do 25 de abril de 74, explorada numa perspectiva intergeracional. Há pouco tive a oportunidade de ouvir o Dr. Laborinho de Lúcio a dizer que estava quase a terminar. Eu prefiro pensar que estamos quase todos a começar, porque havia um poeta que dizia, uma música que dizia, hoje é o primeiro dia do resto da minha vida, e eu prefiro pensar que estamos todos a começar, porque a terminar estamos todos, pode ser a qualquer momento. Mas o que é que nos levou a pensar neste projeto? De facto, eu há pouco estava a fazer o nó da gravata na casa de banho, eu só pus isto para parecer mais sério, eu já tiro, eu não cheguei com isto. E pensei o seguinte, eu nunca vou esquecer este nó da gravata porque foi o meu pai que me ensinou. E o meu pai está no meu coração. Ao pensar nas pessoas, eu estava a ouvir o Dr. Laborino Lúcio e estava a pensar, este homem, eu queria guardar aquela cabeça em algum sítio, eu queria ouvi-lo mais vezes. E, de facto, nós temos pessoas fantásticas na nossa comunidade. E quem é que tem a memória? Infelizmente ou felizmente, são as pessoas já com uma certa idade. E nós pensámos, então, em recolher esses testemunhos junto de quem tem essas memórias. Nesse caso, pensámos nos utentes da Santa Casa da Misericórdia de Alcobaça.
Fizemos os contactos, portanto, primeiro começámos por refletir onde é que a gente podia recolher esses testemunhos mais autênticos, e realmente chegámos à conclusão que a Santa Casa da Misericórdia de Alcobaça era o sítio ideal, e também os nossos familiares, pais e avós. Assim fizemos os primeiros contactos, apresentámos a ideia e criámos verdadeiras pontes entre o passado e o presente. O nosso objetivo, como eu já disse, foi precisamente preservar essa memória histórica, guardar isso, nós queremos mesmo guardar. E como é que o vamos guardar? Numa exposição. Pensamos em guardar isto, de facto, nesta exposição. E quero também dizer que, reparem, esta exposição foi inaugurada o ano passado. Algumas das pessoas que estão nestes painéis já partiram. Isto é também, a nossa presença é também uma homenagem para com essas pessoas. E para percebermos, de facto, o quão efêmero é esse testemunho e a urgência de preservar esse testemunho. Portanto, quisemos também promover a interação entre estas gerações, envolvendo os alunos e os utentes da Santa Casa da Misericórdia, por forma a aplicar também os conhecimentos práticos em contexto real. Deixem que vos diga, eu pensei neste projeto para tornar as aulas menos chatas. Ok? Uma coisa é eu dizer como é que se faz, outra coisa é trabalhar com eles e eles aprenderem como é que se faz. Eu às vezes preparo uma aula espetacular e as coisas, eles não ligam nada. De outras vezes, preparamos um projeto em que eles, no fundo, percorrem o caminho deles e é aí que de facto eles valorizam e aprendem, não é? E reparem, eu tenho aqui um aluno que diz, sempre que me vê, diz, olha o meu professor favorito. E eu digo, olha a minha turma favorita. Eu sei que ele diz isso a todos os professores, mas eu também digo isso a todas as turmas. Mas, de facto, que bom era se todos nós nos preferíssemos uns aos outros. Porque, reparem, eu há bocado falei no nó da gravata, mas isto é apenas uma imagem para todos nós percebermos que sem afetos nós não aprendemos. Portanto, o afeto e o conhecimento andam de mãos dadas. A nossa escola valoriza muito a empatia, a relação do professor com os alunos, e sem essa relação os alunos não aprendem. Então, o meu objetivo, e reparem, eles são alunos do curso técnico de organização de eventos. O meu objetivo era o quê? Que eles planeassem um evento desde a concepção até o pré-evento, a realização do evento, o pós-evento, não é? E hoje aqui estão eles para a divulgação dos resultados. Portanto, que eles metessem mãos na massa e que realmente concretizassem um projeto do início ao fim. Ao realizarmos a exposição Rostos da Liberdade, alinhada com o projeto EDA 50 e também com o tema agregador do nosso agrupamento em 23, 24 representações da liberdade, os nossos alunos envolveram-se ativamente com a comunidade, promovendo um verdadeiro diálogo entre gerações. Esta abordagem, que abrange todas as fases de um evento, desde a concepção até à divulgação dos resultados, não só fortaleceu os laços com a comunidade local, como também proporcionou uma aprendizagem mais dinâmica, prática, colaborativa, mostrando que a escola pode ser um agente transformador na preservação da memória histórica e na promoção de valores de cidadania. Tens de ligar. Já está. Olá. Ok. Este projeto foi feito pelos alunos do primeiro, segundo e terceiros anos do curso técnico, no curso profissional técnico de organização de eventos da Escola Secundária Dona Inês de Castro. O professor orientador e coordenador deste projeto foi o professor Rui Mendes, com o auxílio das professoras Carla Patrício, Tânia Borges e Wanda Simões. Contámos também com a ajuda dos utentes da Santa Casa da Misericórdia de Alcobaça e também com o apoio das nossas famílias que colaboraram com as suas histórias e com o seu contributo pessoal. E isso tornou o trabalho bem mais diverso
e representativo. A origem do projeto surgiu da vontade de dar voz às pessoas que ainda guardam as memórias do 25 de Abril. Um marco histórico que muitos dos nossos idosos viveram em primeira mão. Foi então que pensámos em criar uma exposição que guardasse essas memórias para que não ficassem esquecidas. Sim, Laura. No ano letivo 23-24, começámos com o planeamento. Trabalhámos a ideia, formámos equipas, definimos o público-alvo e preparámos as entrevistas. Seguiu-se a recolha de testemunhos presenciais, que gravámos com os nossos telemóveis, com a devida autorização dos utentes. Depois, regressámos à sala de aula e transcrevemos os ficheiros de áudio para texto, que foram revistos com a ajuda dos nossos professores. Esta foi uma forma de aprender mais dinâmica e divertida, pois aprendemos fazendo, ou seja, não foi só teoria. O nosso professor Rui Mendes foi o responsável por maquetar os painéis para assegurar a coerência gráfica da exposição. Depois disso, as provas finais dos painéis foram enviadas aos entrevistados, que deram o seu parecer e o seu consentimento para podermos divulgar e também realizar a exposição com as fotografias deles e com os testemunhos. Ao todo foram 18 painéis em capa line, no formato A2, que pendurámos ao longo da nossa escola, com a ajuda dos nossos professores. É verdade, David. Lembras-te quando fizemos os convites para a inauguração da exposição? Também preparámos o programa da inauguração e o guião da apresentação, que contou com 2 momentos musicais, a recitação de um poema e um welcome drink para todos os convidados. A nossa colega Leonor Brites, ex-aluna do 3º ano do nosso curso, foi a apresentadora deste evento. Estiveram presentes o Sr. Provedor e os utentes da Santa Casa da Misericórdia de Alcobaça, a Sra. Presidente da Junta de União de Freguesias de Alcobaça e Vestiaria, jornalistas, vários alunos e alguns familiares. Em 2025 voltámos a inaugurar esta exposição, desta vez no Armazém das Artes em Alcobaça, no dia 25 de Abril, onde estiveram presentes vários convidados, alunos e jornalistas. É muito importante criar estas patentes entre a escola e a comunidade, para termos uma escola mais aberta e colaborativa. A nossa exposição teve uma boa cobertura mediática. Os órgãos locais de comunicação social apoiaram a divulgação do projeto e na imprensa e rádio local. Também nas redes sociais, o que aumentou a dimensão e o impacto do evento. Os temas trabalhados incluíram a luta pela liberdade, as memórias e testemunhos pessoais do Estado Novo, a repressão, a censura e a liberdade. Procurámos recolher a diversidade de perspectivas sobre o 25 de Abril, respeitando a opinião de cada um. Obtivemos efeitos positivos nas relações entre gerações e na valorização da memória coletiva. Fizemos novos amigos. Nós, alunos, tivemos a oportunidade de desenvolver competências técnicas, sociais e humanas num evento real. Trabalhámos nas diversas fases do evento, desde a concepção, o pré-evento, a fase da realização do evento e o pós-evento. E é muito mais interessante quando a sala de aula não está limitada às 4 paredes a que estamos habituados e se abre ao mundo. Outro resultado muito importante que obtivemos foi o estreitamento dos laços entre a nossa escola e a comunidade, sobretudo com a Santa Casa de Misericórdia de Alcobaça, o Armazém das Artes, onde também teve patente a nossa exposição, e os órgãos de comunicação social e toda a comunidade escolar. O nosso produto final consiste numa exposição intitulada Rostos da Liberdade, composta por 18 painéis em capa line no formato A2. Estes painéis contam histórias reais, como a de uma costureira que ouviu a revolução pela rádio ou de uma família que passou fome durante o Estado Novo, um soldado do ultramar e até a história de um soldado que foi um dos rapazes dos tanques da coluna de Salgueiro de Maio. Nós estamos muito orgulhosos de ter podido e de ter a oportunidade de dar voz a estas memórias e agora nós vamos assistir a um pequeno vídeo que vai resumir o que é que foi o nosso trabalho. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. 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 Vemos, ouvimos
caminho da injustiça, a linguagem do terror. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos nos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos nos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Apresentar este trabalho aqui no encontro EDA 50 é um momento muito especial para nós, que queremos agradecer. Esperamos que inspire estas outras escolas a valorizar a memória do 25 de Abril e a sermos uma escola mais aberta à comunidade. Foi um desafio nem sempre fácil, mas valeu a pena. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigado por esta apresentação tão rica e expressiva. Vamos prosseguir com a apresentação do trabalho do Agrupamento de Escolas de Santa Combadão, contando com Isabel Ferreira, coordenadora do projeto, Isabel Marques, professora de espanhol e coordenadora da Estratégia de Educação para a Cidadania, e com Isabel Craveiro, professora de Tecnologias de Informação e Comunicação e também professora bibliotecária, para a divulgação do produto Sociedade e Educação. Tem a palavra. Então, bom dia a todos. O Agrupamento de Escolas de Santa Combadão agradece o convite para estarmos presentes neste encontro. É um gosto partilhar o trabalho desenvolvido pelo nosso agrupamento com todos os presentes. As comemorações dos 50 anos do 25 de Abril foram desde logo considerados uma prioridade para o plano anual de atividades do nosso agrupamento. As atividades desenvolveram-se em vários momentos, com dinâmicas diversas, tendo envolvido alunos de todos os níveis de ensino e diversas estruturas do agrupamento, em articulação com a comunidade escolar e com CENIA. Começámos as atividades de comemoração do 25 de Abril no âmbito da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, no início do ano letivo anterior, através da participação no projeto Abril depois de Abril, da rede de bibliotecas escolares, e no projeto Meio Século de Democracia, Memórias e Testemunhos Intergeracionais, dinamizado pelo Estudo em Casa. Neste âmbito, e porque consideramos que também se aprende com a comunidade e com as pessoas mais velhas, numa partilha intergeracional, os alunos do 2º e 3º ciclos recolheram testemunhos de memórias e vivências sobre o 25 de Abril de 1974, junto de seus familiares e conhecidos. Também pintaram telas alusivas ao 25 de Abril, entre outras atividades. Com estes materiais foram elaborados vídeos, podcasts, documentários, entre outros materiais que podem ser consultados no repositório dos projetos ou no site da escola ou da biblioteca escolar. Alguns destes materiais e dinâmicas de recolha de testemunhos e vivências da época continuaram a ser desenvolvidos no projeto EDA 50, em que entramos posteriormente. A dinâmica continuou, isto iniciou-se no início do ano letivo e acabámos por nos envolver em 3 projetos ao mesmo tempo, o que estão a imaginar o trabalho que exigiu e os alunos que envolveu, porque todos estes materiais e todos estes documentários que vão visualizar foram trabalhados principalmente pelos alunos com a nossa orientação. E agora vou passar à minha colega coordenadora do projeto, que explanará mais em específico o projeto EDA 50. Okay. Então, nós optámos
optámos pelo tema Sociedade e Educação, porque nos pareceu muito interessante abordar o papel da escola em diferentes contextos sociais, políticos e económicos. E, efetivamente, quisemos fazer uma comparação entre a escola, que no Estado Novo perpetuava a censura e também era veículo de promoção de uma série de ideais que estavam subjacentes já ao regime, e uma escola democrática, livre, que acabámos felizmente por conquistar. Temos aqui alguns dos nossos objetivos: compreender o papel da escola antes e depois de Abril, valorizar a liberdade, estimular a criatividade e, sobretudo, desenvolver nos nossos alunos o pensamento crítico e uma consciência cívica que consideramos muito importante para a sua formação. Pronto, aqui temos os autores e participantes, a equipa, turmas do terceiro ciclo, 7º e 8º ano, todos os anos do ensino secundário, e tivemos como convidados externos 2 professores do primeiro ciclo que convidámos para nos dar um testemunho. Para além disso, os pais e familiares de alunos que também contribuíram com os seus testemunhos. Como outros colaboradores, tivemos uma assistente operacional da nossa escola que veio connosco hoje, a Dona Noémia, e que nos deu um testemunho muito interessante acerca de como era ser aluna nos anos 60, não é? Numa escola do primeiro ciclo, e depois outros professores que nos ajudaram, bem como a Câmara Municipal, que nos facultou condições que consideramos muito importantes para desenvolvermos algumas destas dinâmicas. Pronto, então o trabalho desenvolve-se em diferentes áreas, desde entrevistas, a análise de documentos históricos, a criação de produtos artísticos, nomeadamente artes plásticas, teatro e poesia, e reunimos todos estes produtos numa apresentação que passaremos a partilhar convosco. O que vamos fazer é passar um bocadinho de cada uma das partes, digamos assim, estruturantes do projeto. Nós estamos a tentar... não sei se conseguimos abrir aquele link. Se calhar precisamos de ajuda para abrir o link, precisamos de internet. Precisamos de entrar neste link. Ok, pronto. Isto é para acalmar um bocadinho o nervosismo. Pronto. Então, podes voltar atrás Ana? Desculpa. Então, o nosso projeto desenvolveu-se em 4 pilares. O primeiro, aprender durante o Estado Novo. O segundo, vivências da escola, a escola como expressão da liberdade, e depois um arquivo e testemunhos da época. Em relação ao primeiro... Ana, consegues? Pronto, a primeira parte, aprender durante o Estado Novo. O que é que nós fizemos? Uma das professoras que faz parte da equipa do EDA 50 e que também veio connosco, fez um guião original de uma peça de teatro representativa de uma aula na época do Estado Novo. Como somos de Santa Comba, pedimos ao município, à autarquia, para nos dispensar a Escola Cantina Salazar, que é um edifício histórico que faz parte do património do concelho, para filmarmos esta representação que anteriormente tinha sido feita na escola para vários alunos de várias turmas. Então, o que é que nós temos aqui? Temos a peça toda, nós vamos passar só um bocadinho, fizemos acompanhar com uma folha de sala, com a ficha técnica e todos os elementos, sinopse, etc., e com o guião. Se calhar, e agora? Pronto, só para dar assim, a aula desenrola-se e vai desvendando vidas desafortunadas que refletem uma sociedade rural pobre, mas inconformada. É uma rábula onde desfilam vidas simples de miúdos feitos homens à força, de um professor austero, de uma mãe naturalmente subserviente e de alguns agentes da PIDE. Efetivamente, a escola é o espelho do tecido social e dos valores que a informam. A porta do tribunal domina, as cuecas do juiz domina, embaixadas do jornal domina, esta rua cheira a sangue. Bom dia, meninos.
Jesus, Divino Mestre. Podem sentar-se. Os momentos mais significativos, consideramos mais significativos. Que ocorrem, que têm ocorrido. Parece que há pessoas a cometerem ilegalidades aqui nesta freguesia. Mas que tipo de ilegalidades? Nós capturámos alguns fugitivos a fugir para a Espanha a salto. Um desses fugitivos colocou-nos com uns passadores aqui na freguesia. Vocês sabem o que é que são passadores? Passadores são pessoas que têm troco de dinheiro, usam as suas artimanhas para ajudar os outros a fugir do país. Hoje à noite faremos uma reunião com todos os habitantes no recinto da Junta de Freguesia. Se houverem tal suspeito, avisem, informem-nos. É vosso dever e obrigação ajudar a combater os inimigos do Estado, tanto faz por vós. Nós vamos ficar hospedados na casa do Sr. Regedor, do administrador-geral aqui da freguesia. Velhos, terem recebido uma carta para ir para outra mar combater. Nossa pobre mãe nem tem dormido, nem tem comido, ela só chora. Problemas é defender um império à custa dos nossos jovens, que passam horrores na Guiné e em Angola. Sabe, professor, o meu desejo é fazer rapidamente 21 anos, para poder levar a minha mãe embora daqui para um sítio melhor, para lhe poder dar uma casa com condições e uma boa vida, como ela merece. Quero ter liberdade. Pronto, nós selecionámos só aqui algumas passagens. Ai, peço desculpa. Nós selecionámos aqui algumas passagens que consideramos mais emblemáticas e a opção de ter filmado esta peça, esta dramatização na Escola Cantina Salazar, permitiu dar mais verosimilhança à história dramatizada e, além disso, achámos muito importante que os nossos alunos respirassem um ambiente diferente de uma escola muito diferente daquela que eles frequentam. E, portanto, a opção também foi essa. A Escola Cantina Salazar é um edifício dos anos 40 do século XX, que está perfeitamente reabilitado e com toda aquele mobiliário da época e uma série de elementos decorativos também. Eu agora passaria a vivências da escola. Nas vivências da escola, optámos por fazer 2 entrevistas, percebendo a escola olhada por uma aluna da época, que é a sua Dona Noémia, que veio connosco hoje, e a escola vista por 2 professores da época. E, efetivamente, o que nós temos aqui é uma jovem que nos mostra... primeiro, que a escola era secundarizada, ela teria outros papéis muito mais importantes ou considerados mais importantes para desempenhar. E depois também... Peço desculpa. E também a mágoa de não ter tido possibilidade de prosseguir os estudos, que era uma situação perfeitamente comum, sobretudo para uma jovem rapariga. A casa ia ajudar a minha mãe, a ajudar os meus irmãos, e havia a luz de petróleo. E eu ajudava a lavar os meus irmãos, a tratar deles, a minha mãe ia deitá-los e não tinha tempo de fazer os trabalhos. Quando chegava à escola, é que eu fazia os trabalhos enquanto a professora não chegava à sala de aulas. Não tinha tempo. Porquê é que a senhora fazia os trabalhos assim no instantinho antes da professora chegar à sala de aula? Porque tinha muito respeito pela professora. Havia muito respeito pela professora e pronto, tinha que a respeitar. E por vezes gostava de ter estudado. Por isso. Ok, a entrevista é longa, nós só vamos passar assim um bocadinho. Depois, do outro lado, só vou dar conta, é um casal de professores aposentados neste momento, e o que nós vemos aqui também é os papéis que eram exigidos aos professores. Também como era difícil ser professor numa zona rural, onde as acessibilidades eram péssimas, onde os alunos também tinham condições económicas e familiares muito precárias, e eles dão-nos conta, dão-nos um testemunho vivo muito rico acerca disso. Para além disso, a entrevista também nos dá algumas informações acerca de como é que era difícil ser um jovem professor com a guerra colonial. Portanto, o professor que nos dá este testemunho teve que ir para a guerra colonial, e todas essas implicações na vida da família estão bem presentes nesse testemunho. Nós não vamos passar porque vamos... Pronto. O quarto eixo é
Neste nós chamamos Escola como Expressão da Liberdade e o que é que fizemos? Este projeto foi desenvolvido na aula de português pelas turmas todas do 12º ano e foram levados para a aula uma série de objetos emblemáticos da época ou da Revolução. Um rádio, cravos, manuais escolares, cartas de guerra, algumas cartas, documentos autênticos, imagens que representassem esse contexto. E os alunos tiveram a oportunidade de observar essas imagens, de refletir sobre elas, de perceber as suas implicações em termos de contexto, de vida, de sociedade, e depois elaboraram textos poéticos a partir dos conteúdos que nós trabalhamos do texto poético. E saíram poemas maravilhosos, estamos muito orgulhosos por todos os trabalhos dos nossos alunos e pelos poemas também. E depois o que é que nós fizemos? Ana, não é? O que nós fizemos foi ilustrar, só um bocadinho, passa o vídeo, passa, Ana. Nós ilustramos os poemas com telas pintadas por alunos do 7º ano. Os alunos do 7º ano pintaram telas associadas ao 25 de Abril e nós... O que é que nós quisemos? Nós quisemos que os alunos percebessem a diferença entre viver em liberdade e viver a liberdade. Os nossos alunos vivem a liberdade e devem respeitar aqueles que conquistaram a liberdade a peito. E agora, na parte final, temos alguns testemunhos, vamos só partilhar um bocadinho, se conseguirmos, de 2 testemunhos. Conseguimos colocar só um bocadinho de 2 documentários que estão no final? Pronto, temos alguns testemunhos, vamos só mostrar-vos. Isto é um testemunho de uma senhora que foi empregada doméstica em casa de Salazar e que nos deu também o seu... Como é que te chamas? Leopoldina de Oliveira. Quantos anos tens? 93. Pronto. E ali, para além de outros, temos também uma entrevista que nos mostra bem os escola, diferentes papéis da escola alunos, antes e depois do 25 de Abril e também o papel dos rapazes e das raparigas. O resto é uma recolha documental. Pronto. Nós queremos agradecer a oportunidade de partilhar convosco. Nós queremos agradecer a possibilidade de partilhar convosco o nosso trabalho. Obrigada ao Conselho Nacional de Educação. Muito obrigado à equipa do Agrupamento de Escolas de Santa Combadão. Enfim, há sempre os constrangimentos de tempo, mas foi uma apresentação muito expressiva e enriquecedora. Vamos prosseguir com o Agrupamento de Escolas André Gouveia, de Évora. E estão connosco Isabel Gameiro, coordenadora do projeto, EDA 50, Ana Bahia e Eduardo Caçador, alunos do 12º ano do curso de Línguas e Humanidades. O produto intitula-se Memórias da Nossa Escola. A palavra é vossa. Obrigada. Então, bom dia a todos. Nós queremos, em primeiro lugar, dar os parabéns e agradecer ao Conselho Nacional de Educação por esta iniciativa e por este convite. A Ana e o Eduardo são alunos do 12º ano de Línguas e Humanidades, eu sou professora de História e desenvolvemos este projeto sobre as memórias da nossa escola, que neste caso a escola é o Liceu. O nosso produto final são 3 vídeos com um conjunto de entrevistas sobre a escola antes, durante e depois do 25 de Abril de 74. E o que nós vamos fazer aqui é partilhar convosco essas memórias que os entrevistados partilharam connosco. A Escola Secundária André de Gouveia é a herdeira do Liceu Nacional de Évora, criado em 1841. Possui um arquivo histórico devidamente organizado, onde está conservado um fundo documental que permite fazer a história do Liceu. Uma pesquisa sistemática no fundo arquivístico deu-nos a conhecer o funcionamento da instituição na passagem do Estado Novo para a democracia e permitiu o levantamento dos nomes de professores e alunos que, à época, frequentavam este estabelecimento de ensino.
O passo seguinte foi contactar o corpo docente e discente e dar início a um programa de entrevistas abertas, sujeitas a um guião que evolui ao ritmo das respostas de cada um dos entrevistados. O perfil desejável dos entrevistados foi definido em função da geração que vivenciou o 25 de Abril. Identificar os potenciais candidatos e inquirir a possibilidade de consulta e reprodução de documentos pessoais relevantes devidamente autorizados proporcionou um património testemunhal que enriqueceu o diálogo intergeracional. Todas as entrevistas foram registadas em áudio e em vídeo, sempre que o entrevistado autorizou, transcritas e validadas. Foram respeitados todos os protocolos relacionados com o direito de imagem e apenas serão divulgados certos, tendo em consideração as informações validadas pelos entrevistados. As entrevistas decorreram ao longo dos anos letivos 22-23 e 23-24. No presente ano letivo, os alunos, agora no 12º ano, para além de trabalhar estas entrevistas, tiveram a opção de aplicar a metodologia a familiares e conhecidos, mesmo que estes não tivessem sido alunos do Liceu Nacional de Évora. Realizaram ainda 16 novas entrevistas e trabalharam 4 das já efetuadas. Portanto, é um projeto que já vai em 3 anos e vai ter continuidade. Neste projeto foi tomado o antigo Liceu Nacional de Évora, atual ESAG, como ponto de partida para abordar o impacto do 25 de Abril na educação em 3 dimensões. A escola antes de Abril de 74, a escola e o 25 de Abril e a escola depois de 74. Daí resultam os produtos finais, 3 vídeos sobre o Liceu e o 25 de Abril, que constituem um material pedagógico para o qual foram elaborados guiões didáticos de exploração que são trabalhados pelos alunos no contexto do programa de História A do ensino secundário. As entrevistas e os respectivos guiões permitirão, no futuro, os alunos continuar a trabalhar sobre fontes primárias, orais e documentais. Antes de 74, os testemunhos falam-nos de uma infância feliz, com brincadeiras na rua, algo que hoje já não existe, e muitas vezes pela frequência de escolas primárias até à entrada no liceu. As turmas estavam separadas por sexo, sendo que no edifício do Colégio do Espírito Santo, onde funcionava o liceu, numa parte era destinada aos rapazes, outra às raparigas. As alunas usavam bata. A didática centrava-se no professor, no livro único e na prestação de provas. O aluno aceitava a autoridade do professor e respeitava-o, até porque a família a isso o obrigava. A consciência política dos jovens estudantes do liceu era muito reduzida. Na família ou na escola, pouco se falava de política, da guerra colonial ou da repressão. Só a proximidade a alguém envolvido na resistência ao regime ou a presença de um familiar na guerra colonial fazia com que tomassem consciência dos problemas do país. Poucos são os entrevistados com envolvimento cívico antes do 25 de Abril e, para quase todos, o seu percurso de vida resultou das oportunidades que a Revolução lhes concedeu. Para os jovens alunos, o seu cotidiano resumia-se às aulas, às injustiças na forma como eram tratados, à rígida separação entre rapazes e raparigas ou à autoridade do reitor ou dos professores. Antes do 25 de Abril havia muita autoridade dentro do liceu, disseram-nos quase todos. O professor tinha prestígio, que o colocava como a pessoa mais importante dentro do sistema. A autoridade era exercida pelos professores e, em termos gerais, era aceite. Não existiu qualquer testemunho sobre violência física. Mas houve referências à sala de aula, onde na fila da frente se sentavam os melhores alunos e lá atrás os menos bons. E também a percepção de que a forma como eram tratados dependia da origem familiar de cada um. Devemos salientar, contudo, que a questão da autoridade, atestada pela historiografia e pelos testemunhos, não significava no liceu falta de liberdade. Se fizermos a leitura do jornal O Corvo, em qualquer página da Tesoura da Má Língua, anterior a 1974, podemos verificar a enorme liberdade que os redatores tinham para catalogar alunos e professores. Isto são os professores do 6º C. Sem novidade, quase todos os entrevistados tiveram conhecimento do que se estava a passar no dia 25 de Abril através da rádio. Nos dias seguintes ao golpe militar, os entrevistados falam de caos, desordem, muitas RGA, reuniões gerais de alunos, mas podiam ser de alunos ou de professores. Greves, ocupação do liceu, intervenção militar. Praticamente não houve aulas até ao final de 73, 74. Passados alguns dias, fizemos uma manifestação para expulsar o reitor do liceu. Houve muita agitação. Foi eleita uma comissão de saneamento composta por delegados dos alunos e dos professores. Depois houve uma grande confusão. As turmas começaram a ser mistas. Também deixámos de usar bata. Houve a ocupação da sala dos professores, onde jogámos às cartas, e a presença do Copcom. Os testemunhos mostram o ambiente que se vivia entre os alunos do liceu.
E as atas e os artigos dos jornais comprovam. Até porque estes jovens alunos tinham acabado de descobrir o que era a liberdade. Depois de 74, no ensino, as mudanças foram enormes. Deixámos de ter organização política e administrativa da nação. Para nós que éramos ciências, talvez tivesse sido mais fácil. Tínhamos matemática, físico-química, geometria, o que pelo tipo de disciplina não nos causou muitos problemas. Nestas disciplinas o ensino decorreu normalmente, apesar de todas as dificuldades pelo facto de termos poucas aulas. Mas para os alunos de letras foi mais complicado. Mandaram-nos abandonar os manuais e enviavam-nos textos de apoio. Lembro-me de receber resmas de textos de apoio em folhas A4, vindas do Ministério da Educação e assinadas pelo Rui Grácio. A prática dos docentes mudou. As aulas deixaram de ser tão expositivas, começou a haver mais trabalho dialogado, surgiram novas disciplinas, como a introdução à política, a introdução à vida da política. Em 76 surgiu a introdução às ciências sociais como experiência pedagógica. E nessa altura também já havia falta de professores. Mas, dizem-nos, os rapazes e as raparigas passaram a conviver com mais liberdade, começou a haver alguma falta de respeito para com os professores e os funcionários, mas também passámos a ter mais festas e convívios. Os entrevistados fizeram ainda referência às passagens administrativas e a uma progressiva partidarização dentro do liceu, mas também a locais de sociabilidade, como o Café Portugal ou o Salão Central em Eburense, onde agora podiam ver cinema, aqueles filmes que antes não podiam ver, e podiam falar em liberdade. Todos os entrevistados concordam que o 25 de Abril lhes abriu outras oportunidades, a começar pelo incremento da população estudantil que frequentava o liceu. Também alguns deles frequentaram o serviço cívico e o ano propedêutico, através da televisão. O ensino através da televisão foi uma fase terrível. Na disciplina de geometria descritiva, por exemplo, pediam-nos para desenhar uma reta de nível. Eu desenhava e, quando dava conta, já tinham passado. Noutras disciplinas era mais fácil, porque gravava as aulas e depois copiava as explicações através da televisão. Alguns entrevistados destacam que as possibilidades de ingresso no ensino superior em Évora foram fundamentais para perseguirem estudos e que antes havia uma distinção muito rigorosa entre perseguir estudos e aprender profissões. Por isso é que havia os liceus e as escolas técnicas. Seguidamente tentou-se uniformizar a formação e descolou-se o ensino técnico. Mas esse movimento de estudantes que ingressaram no ensino superior não teria acontecido sem o 25 de Abril. Vamos concluir esta viagem pelas memórias do Liceu com duas imagens dos alunos do Liceu Nacional de Évora que simbolizam bem a mudança. Uma é a imagem dos alunos finalistas em 73, 74. Ainda de bata, alinhados perante a Câmara. A outra é a imagem dos finalistas em 78. Com total liberdade no vestir e na forma como se posicionam perante a Câmara. E agora vou dar a palavra aos nossos alunos. Pronto. Estas entrevistas foram bastante positivas, na minha opinião, pois deu-nos uma oportunidade única de valorizar as pessoas da nossa família e de preservar a sua história para as gerações seguintes. Foi importante por duas razões. A primeira, porque documenta parte da minha história familiar e da aldeia de nascença do meu pai, a qual eu tenho uma grande afeição. Desta maneira, consegui preservar uma fonte primária de informação. A segunda, e talvez a mais importante, é a parte sentimental. Com esta entrevista consegui perceber todo o sofrimento que os meus familiares passaram durante a ditadura fascista. E a maneira que esta entrevista me permitiu guardar estas memórias foi de imortalizá-los num vídeo e também numa entrevista em escrito. Consegui imortalizar o meu tio-avô, uma pessoa que eu tenho um grande respeito e que gosto muito dele. É um homem único e extraordinário, um grande revolucionário, que viveu uma vida cheia, cuja memória agora está, nem que seja uma milésima, guardada. Desde pequeninos que ouvimos falar das conquistas dos portugueses, nomeadamente aquilo que se conquistou no 25 de Abril, da liberdade, dos direitos, das portas abertas para a Europa e para o mundo. Muitas vezes, as pessoas da nossa idade levam estas conquistas, que se conseguem ao longo da história, como uma garantia. Esta entrevista ajudou-me a perceber o contrário.
Apesar do objetivo principal deste projeto, enquanto entrevista, ter sido a utilização de uma fonte oral para ver a que conclusões conseguia chegar, foi muito gratificante poder aproximar-me assim de alguém da minha família que, talvez noutro contexto, não tivesse a oportunidade de me contar as suas histórias acerca do pré, do durante e do pós-25 de Abril. Pude descobrir coisas que não teria atestado com qualquer outro documento histórico, porque, desta vez, a fonte da história estava ali, à minha frente, pronta a responder às minhas dúvidas. Obrigado. Muito obrigado ao agrupamento de escolas André Gouveia. Foi uma manhã gratificante e muito rica. Vamos fazer agora a pausa para o almoço. Lembro que se